Pessoal, mais um dia aqui com vocês, mais uma edição, a nossa quarta edição aqui com vocês, que nos deram aí a oportunidade de trocar esse bate-papo. Estávamos ansiosos aqui para estar novamente juntinhos, hein? O que eu disse para vocês na última edição? Que nós receberemos aqui dois profissionais incríveis, a qual tem total meu carinho e respeito. Quero agradecer você, Danilo Lavalha, lembra disso? Danilo vindo lá de Guarulhos, daquela região maravilhosa, que hoje abrilhanta aí pelo teu trabalho também, incentivando novos profissionais a esta área. Quero agradecer, viu, ao seu espaço, achar ali um cantinho nessa agenda para estar aqui com a gente e para a gente poder estar abordando aí o seu dia a dia, quais são os desafios, né? Quais são as conquistas que você já teve ali naquele bate-papo, a gente falando. São 11 anos de carreira, então tenho certeza que tem muita história para contar e muitas pessoas aí para incentivar nesse mercado da beleza que hoje, e como sempre, é um dos mercados aí, dos segmentos que mais cresce no Brasil. Muito obrigada pelo seu carinho estar aqui com a gente, viu, Danilo? De nada, dona Josi. Estou feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Feliz de estar com o Barbosa. Eita, esse aí é Isso o aí. nosso mestre, né? Nosso Eu mestre. eu falo que o Barbosa, a gente nem vai falar sobre isso, sobre idade, imagina, isso é até deselegante. Mas, assim, o Barbosa, por mérito, é o nosso mestre, Nosso né? mestre, com certeza. Eu falo que nós somos um bebê. Barbosa, quanto a você, meu querido, eu não sei nem o que falar, a gente já fica meio trêmula, né? Eu falo de todos os podcasts, todos são maravilhosos, todos são especiais. Mas eu falei, o Barbosa, como falar ao lado deste homem corretamente, de maneira adequada, Nosso professor. alinhada, né? Quando a gente fala, por exemplo, do visual, né, Danilo? Não tem Eu e o Danilo como. vai bater essa bola aqui, porque, olha, quando fala do Barbosa Barber, gente, quando este condutor chegar na região de vocês, quando esse mestre chegar, respeita a história. É um profissional com total... Hoje eu falo que o Barbosa, em termos de alunos, mais de 7.000 alunos ali sendo formados por esse profissional que, olha, quando ele fala da quantidade, né, das pessoas que ali passaram pelo trabalho dele, eu falo, esse homem deve ter aí nada mais, nada menos do que uns centos e algumas coisinhas. Porque tem história para contar também. Muito obrigada, Eu viu, que agradeço Barbosa, a oportunidade. pela sua história, pelo teu legado, que Muito você vem obrigado. deixando através do comportamento, que é algo que a gente sabe que é fundamental aí no mundo da beleza como um todo, independente a barbearia, a beleza feminina, a maquiagem, enfim, todo o mercado da beleza. Muito obrigada por carinho de estar Eu que aqui com a gente. agradeço a oportunidade. Nós somos só ferramenta dentro desse meio, né? A barbearia ela é uma grande mãe, instrutora, e nós somos ferramenta. E aprendemos com ela a passar conhecimento, não, a gente não tem como esconder, né? Mesmo que você não queira, alguém está te olhando e você está ensinando. Seja para o mal, seja para o bem. Então, a gente está aqui para entregar o que tem de melhor, né? Que a barbearia muda a vida. Sim, Mudou a minha. né? Mudou a sua e olha de quantos já se passaram. Hoje você tem um trabalho, obviamente, a nível Brasil, mas hoje você se concentra um número maior ali de pessoas, e eu sei que você tem um trabalho muito forte ali na região de Alphaville, Barueri, é uma região que você predomina ali o teu trabalho na área da educação da beleza, não é isso? Isso, Josi. Na verdade, nós temos uma amplitude, né? Eu fiz por alguns tempo, eu fiz em Alphaville, ensinei ali, atendi ali como profissional da beleza, como barbeiro, e até hoje também. Hoje eu faço um atendimento mais home care, né? Eu atendo em casa, eu vou em casa, eu vou nas empresas, eu atendo empresa, eu tenho uma empresa, né, da área do marketing digital, né? Pode falar o nome aqui? Pode. HS Marketing. Deve. Os árabes do marketing. Os caras são Olha. incríveis. Toda semana eu estou lá fazendo o time deles. E o que a gente aborda lá é justamente isso, né? A educação, né? A postura, a ética. Porque o que te vai levar a níveis maiores é você mudar do corte para a mente. A mente, você primeiro trabalha a mente para depois você expor o corte. Primeiro tem que acontecer aqui, para depois vir para fora. Então, quando você entende que você é uma grande potência, você é uma potência que vai transbordar. E pessoas estão te olhando e, através da sua energia, elas vão ser alcançadas. É isso que a gente faz. A de Alphaville agora, eu estou na área do Morumbi, Brooklyn, né? A gente está naquele setor ali tentando ganhar espaço, com toda a humildade, que há grandes profissionais ali também. E há espaço, que a barbearia é uma biodiversidade, que tem muitos expoentes que você pode explorar. A gente está ali fazendo educação comportamental, na área da consultoria hoje, onde eu mais atuo. Hoje, eu diria já se há muito tempo a questão do comportamento, ele sempre foi
um divisor de águas, eu digo que em todas as áreas, independente a beleza, o executivo, enfim. Mas como que se tem evoluído no mundo da barbearia, tanto para a questão da técnica realmente, mas também para a questão da área de negócios, para a questão de um olhar um pouco mais amplo do que só praticamente o serviço em si, né? Eu vejo que há essa mudança. Desde quando você vem, obviamente, ministrando, você sentiu esse comportamento, essa mudança dentro de um comportamento geral do jovem hoje que se dedica a esta profissão? Olha, José, hoje o mundo digital, ele te dá muitas janelas, ele nos dá muitas janelas para entender o que de fato a área que você atua, ela requer de você. E se entendemos que isso é uma ferramenta e podemos usar isso a nosso favor, vamos entender que o comportamento, ele está no nível máximo ali de um bom profissional. Porque muitos profissionais perdem clientes não só pelo corte, né? Porque o corte você está apto a fazer, você estudou para aquilo, né? E é uma coisa que você vai aprimorando, não acaba, né? Tá sempre, uma hora você está de pé ensinando, hora você está sentado aprendendo, seja o mestre, ele vira aluno a determinado momento, depois ele vira mestre de novo e fica nesse jogo de ping-pong, né? Esse jogo ping-pong aqui, parafraseando, é claro, para o bem. Então, se você entender que você precisa de mudar a sua mente e as ferramentas digitais te dão essa possibilidade, como o BC 360 está levando até a sua casa, até o seu celular, e quando você entende isso, a juventude de fato vai entender que precisa de mudar. Esse comportamento ele está sendo cobrado na raça, porque estão mudando. E ele vê, o profissional vê hoje, o jovem profissional, ele vê hoje a sua essência sendo moldada. Isso é bom, Josi, porque o mundo digital está entregando isso, né? Nós temos grandes mentores, gestores que mudaram de vida, mudaram primeiramente, depois mudaram a vida através da educação. E essa educação, essa é comportamental. Primeiro é mente, depois é comportamento, é para fora. Não, isso é fato. Mesmo porque, gente, independente ao segmento, se você não evolui com essas mudanças constantes que ocorrem, a tendência é você ver colegas, às vezes Sim. até mesmo, e que, glória a Deus que seja assim, numa situação até um tanto à frente, e você fala, o que está me faltando, né? Porque cortar eu sei, às vezes não é o Não é cortar, a não é a técnica. prática. É realmente uma das coisas que a gente aborda muito no Barbie Connection, até nas nossas apresentações, é desde o visual, do comportamento, do posicionamento, dos cuidados com as suas ferramentas, né? Com os seus utensílios, com todo o material de trabalho, a apresentação desde da abordagem ao cliente, tudo isso é de suma importância, porque agrega totalmente o valor naquilo que você vai adquirir ali como fruto do seu trabalho. Sim. Então, assim, é muito além do que a técnica de corte, a técnica de colorimetria, é um pouco além, com certeza, e aquele que se tiver atento a isso tem se a destacar, isso é fato, né? Sim. Sim. Você, Dan, me fala uma coisa, são 11 anos de barbearia, né? 11 anos. 11 anos, olha só. 11 anos é história, viu? Eu falo que, meu Deus do céu, eu sou um bebê mesmo nessa sala aqui. Eu sou o bebê do bebê. 5 anos eu sou um bebê do bebê. E me diz uma coisa, são 11 anos, você me falou, Josi, olha, são 5 anos que eu venho empreendendo nessa área, Isso. né? Trabalhando, sendo eu proprietário do meu próprio estabelecimento. E até então, sempre aí, anterior a este período, eu trabalhei para outras empresas. Isso. O que você, no teu ponto de vista, modificou radicalmente quando você prestava serviço para um empreendedor e hoje sendo um empreendedor? Qual que é a diferença que você sente na sua simplicidade? Ah, Josi, eu acho que a responsabilidade, eu sempre tive a responsabilidade, Uhum. mesmo trabalhando em outras empresas assim, só que para mim, acho que aumentou 2 vezes mais, 3 vezes mais, né, Barbosa? Porque a gente tem que lidar com pessoas que a gente está comandando ali. E a gente está falando aqui de evolução e educação, infelizmente tem muito barbeiro que ainda está com a visão tampada para isso, entendeu? Acha que é chegar na barbearia, cortar cabelo, e é isso aí. Quer abordar, tipo, vários assuntos que não pode, tem assuntos que tem lugares para ser falado, né? Tipo, eu tô falando um assunto aqui com um cliente meu, eu não sei quem é um cliente do Barbosa que está sentado na cadeira dele. Não pode estar agradando o cliente dele. Então, assim, a gente vem conversando com colaboradores, barbeiros que estão começando, já tem um certo tempo Na na área, barbearia, né? só que, infelizmente, ainda tem bastante barbeiro que está com a visão tampada para isso.
E se não acordar para a vida, infelizmente vai ficar para trás. Nós mesmo que já tem um certo tempo de barbearia, se a gente não for evoluindo sempre, estudando, procurando sempre aprender mais, a gente fica para trás. Fica pra trás. Entendeu? Porque a barbearia está crescendo muito, cada vez mais ela está Eu, crescendo eu muito. vejo que é uma tendência não, uma realidade, eu posso me corrigir quanto a isso. Quando eu tive a oportunidade de atuar neste segmento, eu, obviamente, já destaquei que eu gostaria de realmente conhecer mais o lado executivo, porque eu sei que poderia se gourmetizar, né? Que é um serviço que altamente poderia se gourmetizar e entregar algo muito superior ao comum. Isso foi uma visão que eu tive há 6 anos atrás, né? E hoje eu vejo essa visão anterior, e até muito pequena, mediante a tantos grandes nomes que tem no mundo da barbearia, que hoje é uma realidade. Eu vejo esse comportamento, na sua grande maioria, graças a Deus, de profissionais que querem evoluir como um todo, né? Sim. Sempre buscando estudar, ter um conhecimento técnico, mas também ter um conhecimento executivo, de investimentos. Olha, barbeiro falando de investimentos, falando de empreender dentro da sua barbearia, com lojas de tênis, com lojas de vestuários, com outros segmentos para complementar ali a sua receita, tratando de investidores para ampliar o seu estabelecimento, Sim. para criar novas frentes. Então, assim, hoje eu já vejo esse movimento. Claro, ainda existe um número de profissionais que talvez não tenha se atentado a isso, mas que o nosso podcast ele tem uma dessas funções, né? Trazer alguns alertas para esse profissional que está querendo se inserir nesse mercado, querendo saber qual seria o caminho correto, porque quando a gente inicia um projeto, traz também muita insegurança, muita incerteza. Não tem ninguém que pegue na sua mão e fale, olha, este é o caminho, segue por esta rota. Poucas vezes isso acontece. Então, o podcast, a comunicação, ela tem essa função de levar informação, né? Então, para que a gente possa contribuir de alguma maneira aí para para o futuro profissional. Hoje, o seu estabelecimento, você atua dentro da área de prestação de serviço ou você tem outras frentes dentro do seu salão? Hoje é mais especializada na educação e na prática do serviço mesmo. Isso, na prática de serviço mesmo. Certo. Hoje, eu posso ter certeza aí, com essa sua evolução há tão pouco tempo, e já, graças a Deus, com o seu estabelecimento, a ideia de migrar até fora ali de Guarulhos, abrindo outras unidades também. É isso aí. Qual é o sonho do Danilo? Meu Olha sonho... que tem uma lamparina daqui, hein, Danilo? Tem uma lamparina aqui, ó. Se você falar, eu esquento esse copo aqui, ó, e a coisa acontece. Eu tenho diversos grandes sonhos, muitos. Mas o primeiro deles é fazer que a minha empresa realmente estoure mesmo, assim, que eu gere bastante serviço, porque é através da minha empresa que eu vou realizar os outros sonhos. Então, preciso focar nela para mim poder realizar os outros sonhos. E o que me pega mais, não abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade, infelizmente, falta de colaborador. Tá bem escasso mesmo. Tá bem difícil pessoas para trabalhar, porque pessoas para trabalhar tem, mas pessoas que realmente querem trabalhar, tá bem E que complicado. querem ter o olhar do dono, né? É isso. Né? Que tem... Olha, eu vou dividir com você um pouco da minha juventude. Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa aqui em Guarulhos, o qual eu tinha, naquela época, a função de auxiliar de vendas. E eu lembro que tinha outras funções, às vezes, que eu pedia para outros gestores para que deixasse eu fazer algum tipo de serviço ali naquela área, até fora do meu horário, para que eu pudesse aprender. E muitas pessoas falavam, eu não vou trabalhar nisso, eu não ganho para isso. Eu falei, não, mas eu quero. Se tinha convenção, eu queria ir na convenção. Para quê? Porque eu queria aprender, não precisava me pagar nada, não. Eu só queria ter a chance de você me ensinar um pouquinho sobre aquele determinado assunto. E isso me trouxe até aqui e ser uma mentora hoje de outras pessoas. Então, quando você se coloca a aprender e olhar o negócio como se ele fosse teu, porque ele é teu, naquele momento é a tua responsabilidade, é você que está gerando aquele setor. Então, as coisas acontecem. E o que eu sinto, às vezes, é que muitas pessoas, às vezes, têm esse olhar de, não é meu, eu não tenho que ter essa preocupação, né? Que é uma mentalidade, é um mindset que a gente tem que mudar também. As pessoas não cuidam porque não sabem quanto custou. Não sabe quanto a gente gasta, tempo, dinheiro, tudo para manter aquilo ali aberto. Então, vou fazer ali, vou entrar ali, vou fazer o meu e ele que se vira. Entendeu? E a gente cobra o mínimo, tipo a limpeza do espaço, tal, para manter o ambiente limpo e acha que a gente está cobrando demais.
Então, tipo assim, hoje em dia tá bem complicado. Eu vou te deixar um telefone aqui depois. O nome dele é Barbosa, viu? Ele é o cara, ele é o cara. Olha só, Barbosa, uma das dores, né, de um Sim. empreendedor. E olha que legal esse podcast. A gente tem um empreendedor que ele tem sim a função educacional, mas muito voltado para a técnica, muito diferente da sua, que é uma educação voltada a mindset. Então a gente está falando de uma mente que se externa através das suas atitudes. Então, muda todo o contexto. Muda, Josi. Muda todo o contexto. O que precisa de entender? O colaborador, ele não vai mudar, porque a mente dele é aquela de colaborador. Quem tem que mudar é aquele que empreende, aquele que paga uma água, uma luz, aquele que traz uma melhoria para o salão. Se ele não começar a impor estabelecer algumas Regras. prioridades e regras, porque assim, dentro das regras, você tem 7 regras que são primórdias no seu salão, mas tem uma que você não vai abrir mão, né? Que nós vamos falar agora de uma regra o que a gente mais passa no salão. O problema é comportamento. Chegar no horário, Isso aí. marcar uma agenda com o cliente está lá e o profissional não está. O que acontece? Quando a gente começa a cortar, porque toda árvore poldada, se a gente observar uma árvore poldada, ela é poldada para o lado certo. Aqui em São Paulo há muitas árvores aí. E algumas delas, elas entram na via. Então, o que eles fazem? Eles podam, mas eles podam para o lado certo. Não é só cortar, você tem que poldar para um crescimento certo. Então, você tem que poldar. Há pessoas que você pode poldar para um crescimento certo, há outras que não, Josi. Que você tem que tirar, desramificar e continuar um trabalho com uma outra pessoa. Mudar o profissional é necessário. Sabe, se a gente não tiver essa mente, dono de barbearia, fala para você, para aquela câmera, né? Você, dono de barbearia, se você não entender que você precisa mandar tirar a maçã podre do cesto, você vai continuar estragando o resto da maçã, o resto do cesto. Porque esse cara não quer mudança. Isso não quer dizer técnica. Técnica você muda, você ensina, você paga um curso. Agora, quando você fala de comportamento, de conduta, o cara não vai mudar. Isso é dele, é caráter. Então, troca ele. É o meu conselho. E na realidade eu diria que é uma dica, tá? Mentor aqui, professor é o nosso mestre, né? Primeiramente Deus e o Barbosa aí dentro que toma conta aí de um grande espaço na área da educação. Mas eu vou dizer que é você fazer uma anamnésia antes, sabe? Quando você for buscar qualquer profissional para se agregar à tua casa, é sempre entender desse profissional. Isso a gente faz em qualquer corporação, viu? Isso dentro da indústria é de praxe. Então, entender qual a expectativa desse profissional. Porque, é claro, é igual o primeiro amor, né? No primeiro amor, na primeira paixão, todo mundo quer casar, todo mundo quer coisa linda, ter filhos, né? O contexto é o mesmo. Mas é fazer uma anamnésia para ver se os ideais desse possível profissional que esteja com você vai ao encontro dos teus. Para que não haja perca de tempo de ambas as partes, né? Até tem essa conversa, né, de início, tem a entrevista, e no começo tudo é maravilha, né? Tudo é Todo mundo é flores. apaixonado. Só que depois de um tempo a pessoa já começa a mostrar quem ela é, entendeu? Já começa a mostrar quem ela é, e aí, se você não tomar providências, acaba até que piorando a situação. Uma outra estratégica também que eu posso te dizer, e que é uma que nós fazemos muito na Conexão 360, e você sabe disso, que é a questão do pertencer, né? Eu falo que temos várias marcas hoje, e observando outros colegas de trabalho que fazem movimentos tanto quanto o nosso, eles sempre estão engajados com esta equipe, não só no salão, mas em conjunto a ela, sempre trazendo inovações, fazendo movimentos e ações juntas, porque eu percebo que o ser humano como um todo, eu, você e todos nós, a gente tem uma questão de pertencer a algo, sabe? Quando a relação ela é fria entre você e o colaborador, fica mais difícil lidar com essa situação, porque parece-se que você é o dono e eu sou empregado. Esse tipo de identidade é que não pode ter, né, Barbosa? Sim. Porque aí cria uma distância absurda, onde os interesses são diferentes. Agora, por que vocês com a 360 é diferente? Porque nós somos uma única unidade. Se machucar a Josi, machucou o Danilo. Se machucou o Danilo, machucou o Barbosa. Se machucou o Barbosa, machucou o Charles. E machucou o Gutenberg. E machucou o Samuel. E machucou o Matheus. E machucou... Então, a gente vive como unidade, né? Isso, não vamos falar aqui, nem tampouco não é o meu lugar de fala, quanto à questão da fé.
e não é o ambiente, mas eu digo, todos aqueles que vivem em unidade é muito mais difícil da gente percorrer caminhos duvidosos, né? Então, é uma das estratégias, mas não só a estratégia, mas é um dos requisitos que para a 360 é de suma importância, é a unidade. Porque aí você faz parte de um globo que pode, sim, vir a prejudicar um todo ou não, ou todo mundo sair satisfeito disso. Então, a dica que eu diria como uma cofundadora aí da 360 busque a unidade dentro do seu negócio, né? Porque é ela que vai fazer com que evite, não vamos dizer que isso não vai existir. Porque tem aquele que não vai concordar com você, pronto, e acabou, e ele precisa seguir o caminho dele, né? E o salão seguir o de vocês. O elo enfraquecedor e o elo que fortalece, né? É Acontece. necessário a gente entender isso. Acontece. Hoje, no mercado de investimentos, como vocês veem, existe no campo de vocês, existem oportunidades. Eu vejo que há um movimento diferente hoje. Eu vejo muitos empresários que não são barbeiros, né? Eles não têm o cunho capilar, não é essa a ideia, mas eles são empresários investidores, que eles têm barbearia, mas que são administrados até mesmo por um gestor, por um consultor, e eles ali fazem parte somente da receita. Como que vocês veem esse movimento de profissionais, empresários, donos de barbearia, mas que não são barbeiros? Eu vejo uma deficiência aí, Josi, porque ele não entende, né, ele não entende da atuação da mão na massa, sabe? Ele vem e contrata um consultor, o consultor vem põe todas as ideias e ajuda, fortalece, mas o consultor vai embora. E ele deixa toda essa aplicação na mão de um gerente, né? E esse gerente, agora ele absorvendo toda aquela ferramenta, ele vai, opa, pera aí, agora eu posso, todo mundo pode ter a sua. Mas esse gerente, né, esse suposto gerente, ele pega toda aquela informação para ele começa a trabalhar agora depois ali atrás das cortinas e começa a montar uma equipe. E daqui a pouco, aquele que é dono da barbearia, que não atua, ele fica na mão e o cara vai abrir uma barbearia do outro lado da rua. Isso tudo bem, pode acontecer. Tudo bem não, isso né, não é tudo bem, né? Mas isso acontece. Acontece. Tudo bem, isso acontece. acontece. Nós estamos falando para pessoas aqui que passaram por isso, né? O que acontece? O olhar do dono é que engorda o porco, Josi. O dono da barbearia, ele precisa de estar a par. Ele precisa de estudar. Ele precisa de entender que o colaborador, ele é uma ferramenta que precisa ser amolada, afiada. E como que ele faz isso? Ele dá o devido valor, sabe? O cara foi bem, ele põe metas ali mensais, ele foi bem, agregar serviços, né? Eu tive uma experiência, passei por uma barbearia onde eles não cobravam sobrancelha. Não, dava de graça. Eu falei assim, olha, então faz o seguinte, a sobrancelha aqui, quanto que é? É R$20. Eu falei, então tá bom, mas a gente faz por 15. Então vamos trabalhar a menor média, a 15, vamos trabalhar com 15? Vou ficar um mês dando consultoria para vocês. Todo mundo vocês vão cobrar a sobrancelha e vocês vão fazer. Aí eu pedi para fazer todo um mapeamento de sobrancelha e no final do mês, cada barbeiro fez quase R$4.000 de sobrancelha. Menino, isso Que aí é um dava de podcast graça. novo, gente. É porque são serviços, né? Vou- Serviço não se dá. O nome do nosso... Exatamente. Olha, isso aqui é tema para um novo podcast, olha. Como faturar milhões fazendo sobrancelha. Vá. E não Olha. tem custo, José. A sobrancelha que você faz a barba e que faz o pezinho o acabamento, você também faz a sobrancelha. É isso aí. Mas esse número, ele é real. Se você tem aí, 4 barbeiros, deixando de cobrar um percentual X, você tem 4.000 de faturamento real, com 4 barbeiros. É o múltiplo de 4, você já tem esse número. Eu falei assim, olha, o que está faltando, numa outra barbearia, eu falei, o que está faltando aqui é um comportamento, tudo é comportamento, né? É um comportamento de líder. Tem alguém aqui que é líder que não está se comportando como tal. O que o líder faz? O líder, ele toca o barco, ele Sim. direciona o navio, né? Então, você vai direcionar o navio. Como que vai fazer? Nós temos aqui uma pomada. Quanto que é essa pomada? A pomada era R$40. Então, tá bom. Aí você vai vender a R$40. Você compra de quem? Eu compro de alguém. Tá, aí buscamos o fabricante, achamos o fabricante agora nos vendeu, nos entregava essa pomada agregada, Olha. trazia uma quantidade de pomada, com 20 dias pagava, né, o boleto. Aí começamos a dar uma porcentagem para o barbeiro de R$5 a cada pomada.
O barbeiro vendia 5, 6 pomadas por dia, já fazia da gasolina, já fazia do almoço. Traduzindo, nós, de 40 pomadas que vendia no mês, que tínhamos 4 barbeiros, de 40 pomadas que vendia no mês, passou-se de 100 pomadas. Então, quanto que foi o faturamento? Uma vitrine simples de pomada que estava vazia, começou a faturar em média de 4 a 4 mil reais, 4,5. Olha. Então, tudo isso aí é planejamento, é comportamento. Quando eu falo de comportamento, José, eu não estou falando só de comportamento, de postura, não é só Não, é um comportamento comercial também, de geração geral, de resultados, né? É uma gestão de números, uma gestão de Sim. pessoas, uma gestão de comportamento, tudo é comportamento. E se você não se atentar a isso, a sua barbearia, o seu negócio, ele vai afundando, e o seu comportamento, qual que é? É olhar e ver o negócio afundar. O olhar do dono que engorda o porco. Não, gente, não vamos esperar o negócio afundar, não. Eu vou dar o nome dele. O nome dele é Barbosa. Vocês contratem, vocês podem buscar aqui nas nossas redes sociais, a gente vai sim. Inclusive, logo nós temos aqui, através do podcast, né, as divulgações quanto às todas as nossas orientações online. Todos esses grandes profissionais que vocês veem aqui, logo mais está passando aí todo o conteúdo para vocês através do recurso que hoje todos têm acesso, que é um aparelho celular, Sim. né? Hoje todo mundo tem acesso e vocês vão ter maiores informações desses profissionais, inclusive você, empresário, que queira aumentar aí toda a sua parte de faturamento junto aos seus distribuidores. Tá aí uma dica infalível, é vocês contratarem o nosso amigo, o Barbosa, que realmente ele com certeza vai ter a receita aí para que a gente mude esse cenário. E, contrapartida, vocês podem contratar também, por experiência própria vivida, o Danilo ali, que está a cada dia tentando aí reverter essa situação junto aos profissionais, porque nada melhor, olha, Danilo, eu vejo que há campo para todos os formatos, né? Do jeito que eu citei que existem esses empresários, que eles são investidores, eles também precisam de um profissional que tenha esse olhar, que já tenha, inclusive, um estabelecimento, que já saiba como lidar com isso. Então, a consultoria no mundo dos negócios, ela é muito ampla também, né? Ah, mas eu tenho um salão, é possível dar consultoria? Não só é possível, como você tem algo valiosíssimo, que é a prática, a vivência do assunto. Isso, né? Então, nada melhor do que a vivência para você poder falar sobre um requisito, né? Fora que isso agrega valor e motiva demais o seu trabalho a crescer. Fora que você vira uma referência dentro da sua comunidade e dentro das pessoas que ali colaboram já com o seu estabelecimento. Então, assim, o conhecimento, eu já ouvia isso como um jargão, que ele não ocupa espaço, né? E o conhecimento foi o que salvou minha vida, né? A educação, eu falo, foi o que salvou a minha vida. E quando eu falo educação, independente das faculdades a qual eu exerci, né? Eu me formei, isso é o de menos. As oportunidades que Deus me concedeu de eu conseguir ali, com muita força e direcionamento dele, absorver e aproveitá-las. Então, assim, você é um menino de muito valor, né? É um Verdade. profissional que eu tenho muito orgulho de falar, ele é Barber Connection 360. Porque, gente, pensa numa mulher orgulhosa que fala de boca cheia desses barbeiros que acompanha. Porque nada melhor do que trabalhar com quem a gente admira, né? É verdade. E vocês são profissionais, todos vocês. Se eu pudesse aqui, eu ficaria até amanhã cedo, mas eu vou fazer uma réplica aqui rapidinho. Charles, obrigada pela primeira edição. Roger também, obviamente. Todos os barbeiros que aqui passaram, né? E todos os barbeiros que constam aí no 360 como a linha de frente hoje para os nossos eventos. Então, pessoal do Rio, que a gente estava comentando aqui, né, galerinha? Nossos irmãos. Jefinho, Matheus, de mamãe. Estávamos aqui falando de vocês nos bastidores. Saudade, saudade, saudade. Vocês estão sabendo aí que na próxima edição vem Jefinho e Matheus por aí, né? Para agitar São Paulo, para fazer aquela brincadeira. Então, assim, Gutenberg, que estava ansioso para vir aí. A próxima edição tá aqui com a gente, junto ao Samuelzinho, enfim. Grande profissional. Tem o Rafa, gente, que vem lá do interior do interior. O Rafa. O Rafa. O Rafa. Então, ele, olha, eu tô feliz. Então, assim, é uns meninos que é gostoso. O incrível que é uma equipe e que a gente já fez esse... O W vem na próxima também. Artista, empreendedor. Não, aquele dali é multifacetas, né? Eu tenho hora que eu já me perco com W. Agora é música, é barbearia, é lavanderia. Aí agora ele falou, Josi, olha, eu tô lançando agora a lavanderia. Eu achei que eu não escutei. Eu falei, não entendi. Isso mesmo, a lavanderia.
Aí eu não entendi, amigo. O quê? Não tô entendendo. O Tico e o Teco nem bateu. Eu falei, eu não tô entendendo, mas eu fui semana passada na inauguração da. Não é. Ele, não, Josi, também tem a barbearia, e aí tem a música também que eu vou lançar, e aí tem também a lavanderia. Eu falei, e ele já teve o restaurante, né? Sim. É um multi-empresário. Então, assim, W tá aí, um grande profissional também que nos ensina muito com a prática ali do dia a dia, o que é ser ousadia, né? Porque bicho ousado é aquele menino, O né? Ele W é um tá cara que sempre consegue andar em é vários lugares, né? andar, dançar, Dificilmente alguém cantar. Tem hora que tem esse feeling, ele tem, né? é um pique que eu falo que na próxima encarnação vem com ele. Porque, olha, É bonzão. ele é um incrível também. Então, é um pessoal que a gente tem muito orgulho de trabalhar e que é importante vocês sempre estar passando, sim, um pouquinho do trabalho de vocês. Outra coisa, me passa aqui uma curiosidade. Barbosa, nesse mundo de empreendedores, né, de barbearia, como que você vê o movimento ainda nesse momento, um pouco acesso você tem quanto a esse movimento das barbeiras, das mulheres nesse campo da área masculina até então, Sim. né? Hoje na área da beleza nunca houve feminino e masculino. A gente teve aí o unissex, né, Sim. num período determinante, e hoje as mulheres elas vêm também pegando um pedacinho aí desse espaço da área da beleza que sempre foi de todos nós, Sim. homem ou mulher, né? Como você vê esse movimento das barbeiras, que para mim é encantador? Olha, não é novo, né, Josi? Não é Não, né? novo, é estourado, né? Não é recentemente também, não é novo. Nós viemos do ele e ela, depois viemos do unissex, né? Aí vem o barbeiro, aí separou o barbeiro, masculino, feminino, mas essa junção, porque o amor, ele conecta, né? O amor pela profissão, por ajudar, pelo resultado, de olhar uma pessoa e falar, eu entreguei aquilo que eu precisava de entregar. Eu digo como corte, né? Como atendimento, como tudo aquilo que globaliza um atendimento. E esse amor unificou de novo, né? As mulheres voltaram a frequentar o ambiente masculino. E com isso, Josi, nós estamos falando sobre o respeito mútuo, né? Com essa chegada das mulheres, das meninas na barbearia, né? Nós precisamos se atentar, nós barbeiros, né? Ao que falar, como falar, É isso. né? O tratado com a mulher, não podemos deixar de esquecer que nós somos, de fato, cavaleiro, né? Nós somos homens que honramos nossa família, honramos nossos pais, nossos ensinamentos, nossos princípios, e é necessário respeitar uma mulher. E a mulher hoje está adentrando de novo, né? Entrando de novo no mundo da barbearia, e respeitar é necessário. Mas olha, Josi, vou te falar, tem mulheres aí que estão arrebentando, colocando muito homem no bolso, muito Não, marmanjo no eu tenho uma bolso. equipe, olha, eu queria ter um podcast quase todo dia, um podcast. O pessoal ainda falou, Josi, tá maluca, mulher? E vai ter pessoas para isso? Eu falei, mas, menino, tem uma equipe para chegar aí de femininas, de Aham. mulheres barbeiras, que eu quero, obviamente, entrevistá-las, mas é um movimento lindo, lindo, Maravilhoso. lindo, Fortíssimas, são lindo. detalhistas, são comprometidas, né? Elas trazem essa essência da mulher, né, para a barbearia, sabe? Aquele cuidado. Deixou-se de ser uma profissão voltada só para o homem, graças a Deus por isso. Elas estão adentrando, estão trazendo todo aquele charme delas, a desenvoltura e o cuidado. E eu acho que o explorar também, né? Porque eu vejo, por exemplo, barboterapia. Requer alguns outros tipos de cuidado com um certo viés, né? Sim, Então, você tem ali a questão da terapia, a questão de todos os procedimentos, ele é exatamente muito diferente, sim. né, do corte em si. E eu vejo que as meninas fazendo esse trabalho, quando eu vejo só de pensar já fico relaxada, né? Aquela toalhinha Sim, quente, aquele ambiente, e tudo conversa com o sim. modelo de trabalhar da mulher, que é um pouco mais E detalhista, ela né? vende serviço, né, Josi? Quando a Sim. mulher está fazendo uma barbeoterapia ou outro atendimento, ela indica um outro serviço, E né? você acredita que tem esse movimento, ele é diferente? A mulher, ela tende a vender mais do que o homem? Olha, Dentro Josi, da profissão, desse caso específico, eu ó, a diria. mulher é mais detalhista, isso é fato, né? A mulher, ela tem uma abordagem diferente, né? E quando eu estou sendo atendido por uma mulher, o meu comportamento é totalmente diferente, né? Eu digo isso no modo geral. Afinal de contas, né? É uma mulher, é uma senhora, é uma madame, é uma moça que está me atendendo. Então, assim, com a indicação certa, a tendência a aumentar o ticket médio
é bem grande, porque ela vai orientar a fazer uma unha, uma sobrancelha, uma limpeza de pele. Você Sim. entendeu? Se eu sentar numa cadeira, fazer minha barba e uma mulher me atender e ela me oferecer uma limpeza de pele, Você vai dificilmente eu fazer. vou negar. Né? Você vai Afinal de realizar. contas, ela está me indicando, ela sabe. Agora, um homem oferecendo também é legal, né? Não é diferente. Não é diferente de uma. Não é uma venda diferente. Sim. Mas agora, quando a mulher fala, né? A abordagem é diferente, né? É a mesma venda, mas a abordagem é diferente. É a mesma venda, a abordagem é diferente. Então, a tendência da mulher explorar, e já está explorando, né? Tendência não, realidade. De novo, vou corrigir com você, né? Não a tendência, é uma realidade. A mulher, ela está explorando e vai explorar muito mais. E a mulher vem com esse detalhe, ela vem colocando a cerejinha no bolo. E olha, vocês têm um papel bem importante. Logo mais, nós temos aí, na nossa equipe, nós temos 2 meninas, mas ainda acho pouco, né? E eu acho que a gente tem um papel realmente de fortalecê-las, né? Essas mulheres, olha, mulheres, vocês que querem seguir o caminho de barbeira, que é maravilhoso. Mas você é barbeira, Josi? Não, eu sou apaixonada, eu sou uma eterna admiradora aí dessa profissão. Mas eu vou dizer, tá aí, ó, quer 2 professores bons? Danilo Navalha. Eu tô aqui, ó. Pode deixar que a comissão é garantida, viu, gente? Tô vendendo aqui. Tô vendendo os cursos dos meninos. Olha, tá garantida a comissão. Enfim, olha, vocês têm uma delicadeza. Eu falo que não é sendo puxa-saco de vocês, imagina, jamais. Que isso, jamais eu faria isso. Mas, assim, vocês têm toda uma delicadeza, todo um viés para lidar, né? Eu ainda brinco muito com o W, eu falo, gente, eu acho tão bonito o W com aquele gesto, a senhora e a senhorita, e dá a mão, aquele gesto gentil que hoje, querendo ou não, independente, não, a gente não está falando da beleza em si, mas é o comportamento humano, a delicadeza se perdeu no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa delicadeza ainda faz parte do universo humano. Então, se tem, bom, né, que se preservar isso. E a mulher, ela traz essa delicadeza para este mercado, né? Josi, você acha que é melhor ou pior? Eu acho que se completam, Sim, né? agrega. Se agrega valor. Vocês têm uma objetividade e um olhar também muito, muito detalhado para aquilo, para o foco do que o cliente quer. Né? E a mulher, ela traz um blend, uma outra ideia daquilo que se possa se explorar. Então, acho que se completa, Se completa. né? Se completa. Hoje, na região ali de Guarulhos, a gente tem escolas, Danilo, ali em Guarulhos hoje, a gente tem escolas com esse cunho de preparação para barbeiros? Tem Tem? escolas, tem. Ali no centro de Guarulhos, ou No não? centro, no centro ali é o local que tem bastante, né? Ah, sim. Tem bastante. Outra coisa que eu vejo pouco divulgar são as escolas, Barbosa. Hoje eu acredito que o mundo da educação, no mundo da barbearia, ele está muito mais voltado, claro, ou para as grandes instituições, que é aquelas que celebram e homologam Sim. esses certificados, ou até mesmo certificados online, né? Que nós temos as instituições que homologam e preparam os profissionais para que eles, assim, possam ter legalidade de poder conduzir essa educação. Mas eu vejo que é muito aberto e não com escolas, sabe? Ou com a faculdade em si, não. É muito voltado para algo online, ou IAD, ou direto com o profissional ali. Muito mais imprimido ao profissional, né? Olha, Josi, a barbearia, o estudo da barbearia em si, sempre foi muito grande, mas pouco divulgado. Hoje, o que acontece? O que você tem mais é um curso de aperfeiçoamento para alguém que já é barbeiro. Nós não temos grandes movimentos de escolas dando aula, divulgando, não temos. Tanto que se você, em determinadas áreas, você procurar uma escola de barbeiro, dificilmente você vai encontrar tão fácil assim. Não é que seja difícil o acesso, é impossível, não. Estou dizendo que você encontra muito mais cursos online ou de aperfeiçoamento para alguém que já é profissional, já atua na área, né? Isso é bom, porque nós entendemos que a nossa área está sendo bem crítica nesse ponto de entender, de compreender, de estudar e se aperfeiçoar. Mas a barbearia em si, escola de barbeiros, eu entendo que é uma procura que você demora a encontrar. Eu acho que grandes instituições, elas estão aí, né? Mas essas grandes instituições também elas estão aí, mas não são divulgadas. Né? Para você procurar um curso, você tem que já ter alguém que já é professor. Aí aquele que já é professor, ele prepara um quadro de alunos para dar aula para determinadas pessoas.
tantos de pessoas, aí fecha um quadro. Mas escolas, a gente está nessa defasação. A BC 360 vem com esse projeto. Vem com Vem essa esse promessa. projeto. Você que é empresário, que quer entender um pouco mais, procura a gente aí. Tem muita coisa. Aqui é uma biodiversidade, né? Aqui é uma empresa que tem de tudo. Então, nada melhor que a Josi para falar sobre isso. Mas a defasação é muito grande. É porque a preocupação na educação, desde qual eu tive a oportunidade de me inserir, nunca foi a habilidade do corte, a habilidade da prática. Porque é algo que parece que é predominante, as pessoas já nascem com esse dom, com essa predisposição de talento, de aprender, essa habilidade, né? A minha preocupação sempre foi um contexto geral. Qual que é a maior dor? Dentro da operação que eu tive, fiscalizando e visitando os salões. É o todo, não é o corte. Ninguém nunca me apresentou esse tipo de dor. Ai, Josi, eu tive poucos clientes porque eu não corto bem, eu não tenho tamanha maestria ali junto à navalha. Não foi isso que me apresentaram. A maioria das vezes a questão do colaborador, a questão financeira de lidar, separar uma receita do que é pessoal, do que é uma receita empresarial, a questão do comportamento de, às vezes, não saber lidar até mesmo com o próprio cliente em situações diversas que você fica um pouco sem jeito de direcionar o cliente que ali é o teu estabelecimento e não é o quintal da casa. Então, assim, são situações que a gente vê que está muito mais no lidar com as diversidades do que propriamente dito na habilidade do cortar, porque é simetria. Quando você vai falar, por exemplo, de um corte, quando você vai falar de uma colorimetria, entre tantos outros fatores, é matemático, né? Existe um conceito de você seguir, e se você seguir essa prática, você vai ter a habilidade de. Isso. Pronto. Agora, a diversidade, irmão, ninguém está preparada para ela, né? Como lidar quando o cliente te liga querendo contratar você e os teus barbeiros para um evento, por exemplo? Como lidar numa situação onde você vai ter que fazer o branding da tua marca, o marketing da sua marca? O que falar, o como falar de maneira adequada e qual é a direção para isso? Ai, você, meu Deus, minha senhora. Começa a falar de um idioma que não é teu. E ali você começa. E a nossa preocupação quanto a 360 é exatamente receber esse profissional, independente que ele tenha habilidade já ou não, estar em meios de pessoas que já tiveram vivências, que já passaram por certos percursos e já superaram, é a maior faculdade do mundo, né? Onde você pode trocar isso. Olha, eu estou com esta dificuldade. Eu fico muito feliz quando eu vejo entre vocês, olha, eu liguei para o Charles, olha, eu liguei para o Barbosa, olha, eu liguei para o Danilo e ele me deu uma força sobre isso e ele me esclareceu sobre certo setor que eu estava com dúvida, um ajudando o outro. É claro, quando a gente fala de um modelo acadêmico ou até mesmo curso de especialização, a gente está falando com certos conceitos que precisam ser pré-destinados, né? Então, assim, uma coisa é vago quando eu ligo para um colega dentro do grupo para saber sobre uma determinada situação. Outra coisa é quando você se coloca a aprender dentro de um curso ou que seja uma especialidade que você tem que se dedicar para ler, né? Que é uma outra dificuldade, tá? Quando fala de ler. Por muitas vezes, chega a ser engraçado, Josi, eu mando material, mas eu não sei se é a preguiça, eu não sei se é a falta de habilidade do costume do ler. Mas você mandou por escrito alguma coisa? Teve alguma coisa assim? Eu falei, meu Deus do céu. Então, um comunicado, uma pauta, um briefing, a pessoa... Me mande um briefing sobre o teu projeto, sobre a tua pessoa. Então, você vê que tem muitos assuntos ainda que ainda é um tabu. E para o mundo executivo é corriqueiro. Então, assim, a gente precisa, até para entregar de fato o grande talento, a arte que vocês imprimem através do corte, através da beleza, a gente precisa entregar um pouco mais, né? Até porque, eu falo isso de boca cheia, porque mesmo que vocês não falem nada, a arte de vocês entrega ali na execução do trabalho. Quando nós fizemos a Fórmula 1 agora, foi incrível, o pessoal olhando aquela habilidade, aquele cuidado. Nossa, mas que bacana! Nossa, mas eles fazem cada coisa como se fosse algo, né, que para vocês é costumeiro. Comum. Aí vocês até, mas isso aí tudo metido, né, gente? Tudo olha o pessoal todo, com esse bigodão, né?
O pessoal já achando o quê, né? Esse homem com esse charme todo. E você lembra daquela maleta toda dourada? Ele chegou impactante, né? Ele chega, já joga uma maleta dourada, que ouro pra tudo quanto é lado, o anão, o bigodão, o chalete, o betom. O Jefinho tacando fogo. O Jefinho tacando fogo. Gente, o W dando mortal. Enfim, era o momento, né? Era Não, aquilo, a gente precisava, gente. né? E assim, é encantador, não tem como. A Josiane, ela só é um veículo, nada mais. Eu só sou um veículo, assim, ó. É o meio para transitar. Você é a grande precursora. Só você isso. Tá vendo o caminho para Mas, assim, a arte, ela é impressa através de vocês, sabe? Para você imprimir um documento, você tem que ter lá a impressora. Eu sou a impressora. É isso. Né? Mas a arte que está ali dentro são vocês. Se vocês não existirem, vai sair um papel em branco. Mas a gente também só está chegando onde estamos chegando porque você que está fazendo esse papel. A gente vai abrindo caminho, né? Se não a fosse gente vai abrindo caminho, falando, galera, vem. Vem, não deixa, não. Você é uma impressora mesmo, é impressionante, gente. Nos colocando em lugares onde a gente mais não imaginava. Porque assim, o que a gente faz, Josi, a gente faz por amor. Né? E assim, é notório que a gente faz por amor, porque isso o resultado acontece, né? Mas a gente precisa de direcionamento. Nós somos grandes motores, nós somos uma máquina com motor de subir parede, mas não tem direção. Então, uma grande máquina sem direção, ela vai no muro, ela vai para o abismo, ela vai para um buraco. E você é o grande volante dessa máquina que somos nós. Então, assim, nós precisamos de entender, né, e deixar claro aqui que você é um grande volante. Obrigada. E pessoas que nos escutem aqui, que nos escutam, pode ser que ela não tenha a Josi, mas tem alguém aí que representa a Josi. Deixa ser direcionado, escuta um pouco mais, aprende um pouco mais, porque o mundo da barbearia não é só cortar cabelo e fazer barba, não é. O mundo da barbearia é um mundo que você mergulha e não acaba, não tem fundo. Não tem fim, não chega no fundo, né? É verdade. Então, o que a gente precisa de entender, Josi, é que a gente precisa de sentar para aprender. Nós não estamos sentando para aprender, não estamos ouvindo pessoas que já passaram pelo caminho que passamos, né, que outros já passaram. Então, pisamos hoje numa terra onde hoje é asfalto, mas já foi buraco. Alguém já passou lá, já pavimentou essa terra. Esquecemos, né, Barbosa? Esquecemos. Do pessoal que fez aquilo pra gente Esquecemos, pisar, né? cara. E eu quero ser grato a Deus aqui, primeiramente ao Senhor, porque eu sou cristão e independente da fé, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aprendendo, de estar passando aquilo que eu aprendi também. Mas, assim, teve um cara que me ensinou muito, chama-se Maravilha. Ele é gay. Ele é o meu irmãozão. Maravilha. O cara é incrível. Aqui da região de São Paulo? Carapicuíba. Maravilha, Carapicuíba. Tô te convidando aqui pro Barba Connect. Ele disse que você é maravilhoso, quero conhecer também. Maravilha já é teu nome, hein? 50 e poucos anos. O cara fazia... Eu via filha assim, Josi, eu era criança. Eu via filha de pessoas assim. Eu cheguei a ver 12, 13, 14 pessoas assim, ó. E o salão dele cheio. Só ele cortando. Era só ele fazer desenho, só ele fazia cor. Então eu ficava olhando aquilo, eu já cortava cabelo, mas eu tinha medo, né? Então eu via aquilo e falei, eu preciso entender como que ele faz isso. Então esse cara, inclusive hoje eu cortei o cabelo dele. Olha! Cortei o cabelo dele, escovei o cabelinho dele. Ele é meu irmão amigo. Eu precisava de falar desse cara, porque hoje eu piso, hoje eu acelero no asfalto, onde já foi terra e ele pisou. E foi pavimentado por ele. Nós temos muitos mestres, gente. Olha, hoje eu vou te falar, Maravilha, já traga na próxima vez, Barbosa. Traz ele para conhecer nosso projeto. Vai ser uma maravilha ter uma maravilha dessa com a gente. E o astral daquele homem, incrível. Olha o nosso astral. Às vezes, por muitas vezes, né, gente? O Danilo ainda é dentre de vocês, assim, eu falo novinho, porque o Danilo, ele mente para todo mundo, né? Ele tem essa cara de 16 anos, tem 57, né? Com essa cara de 16. O Danilo, hoje eu levei um susto, eu falei, gente, porque eu não decoro a idade de todos vocês. É muito menino, é muito filho, né? E ali eu falei, Danilo, quantos anos você tem mesmo, meu filho? Tanto. Eu falei, Danilo, você mentiu a vida inteira. Então, assim, porque a minha cabeça, Danilo tem 16, 17. Hoje que eu vi que Danilo tá com cabelo branco, que eu vi. Deve ser pomada isso aí. Ele usava boné, lembra? Eu sou de 1900 e Guaraná com rolha. É igual o Gutenberg. O Gutenberg tá com 183. Não, o Gutenberg... Eu tenho nervoso. Mergulhou no formol, aquele homem. Formol puro. Formol puro. Então, assim, eu falo, gente, pelo amor de Deus, é uma jovaiada, assim, que... E, às vezes, a gente até chama a atenção de algumas coisas, mas não é. A minha preocupação está sempre a seguinte, eu não preciso ensinar para vocês cortar cabelo, fazer show, encantamento eu não preciso. Vocês têm isso na pele, na alma de vocês. Agora, eu sei que o cliente, além de todo esse talento,
ele espera uma formalidade, né? Que tenha algo surpreendente nos detalhes. E quantas vezes a gente não fala? E aí, quando eu falei do preto, quem lembra disso, né? Todo mundo de preto! Só de preto. Eu amei, eu adoro. Eu quero preto, tem que ser tudo O preto. E Gutenberg por quê? chegou com que cor? Não, gente do céu, olha, esses meninos já aprontaram cada uma, meu pai eterno. Deus. E aí, a última foi, não, mas o marinho é quase preto. Eu falei, ó, deixa pra lá, deixa pra lá. E a ideia do preto nada mais é porque somos vitrine, né? Então, assim, a nossa ideia é com que, através do talento e a arte de vocês, seja transferido ali o conceito daquela marca que nós estamos ativando naquele momento. Então, por isso é a ideia do preto. E a questão dos detalhes, né? Olha, os produtos têm que estar impecável, vocês tragam todos os acessórios de vocês de maneira alinhada. Aí chega um senhor aqui, maleta dourada, todo de preto. Eu falei, seu... Smoke. Eu falei, que é isso, gente? Não, mas ele acabou com todo mundo, né? Quando ele abriu aquela maleta, trá! Eu falei, que humilhação, né? E todo mundo da humilhação, né, Danilo? A gente ali... pensou que tava roubando a cena até ele chegar. Que é isso? Quando ele chegou, aí eu sei que foi o menino, meu filho, tu acabou, o Danilo chegou com a maleta linda, né, filho? A tua maleta linda, prateada, Comprei né? só pra ir pro evento. Aí Minha vai... maleta era preta e dourada, né? Aí não dá. Era, não é? Não, e aí ele chegou, a nossa maleta ficou aonde, né, Danilo? Era uma maleta. Quando começou a apresentação, a maleta foi só um... Foi só um detalhe. Teve todo mundo cliente querendo arrebentou. dar o dote na maleta, né? Olha, vale 50 camelos sua maleta. E eu falei, Jesus, e o cara é imponente, né? E tanto é que eu falei, o pessoal, quem é? Quem é? Eu falei, a artista. A artista veio direto de Nova York, pra cá. Direto, o pessoal, os gringos lá, no, lá, catá. E eu, catá. Ele é maravilhoso. Quem falava então, inglês era o menos esperado, né? Nossa. Era alguém lá que... Não, cowboy, e o né? W, soltou o inglês, não foi? O Se W, esforçou. W é terrível. Inclusive, gente, olha... W é incrível. confesso que todos nós estamos numa evolução a qual logo a gente vai ter que estar falando sim, né? Desde de francês, de inglês, de espanhol, menos portunhol, pelo menos, mas até isso a gente falou lá, até esse idioma soltou. Então, assim, graças a Deus, essas oportunidades que Deus nos concede, sempre vai agregando muito valor e vai nos notando também, nos pontando o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa se dedicar. Eu sei que é cansativo, às vezes um dia inteiro de trabalho, você chegar em casa, pegar um livro, ter que ler ele inteiro, você ter que estudar um outro idioma, enfim, tudo é muito cansativo. A gente confessa que somos humanos e isso é cansativo, mas se faz necessário. Diz um ditado bem popular que gente grande faz o que precisa e criança faz o que quer. Não é assim? Então, assim, essa é a nossa realidade. A gente tem que fazer o que é preciso para que os nossos sonhos se materializem, senão não é possível, né? Às vezes, mas o que eu faço? Você acha mesmo agora, uma sessãozinha da tarde, um friãozinho, um pãozinho de queijo, um café com leite, talvez seria o ideal. Mas o ideal é a gente estar aprendendo aqui com vocês e estar podendo colaborar de alguma maneira mais efetiva, falando da experiência de vocês. Então, assim, um recado que eu tenho é esse. E eu queria saber o recado do Barbosa para aquele ouvinte que está aqui, que estava ansioso para ouvir das tuas palavras aí, desse mundo e essa expectativa. Porque, querendo ou não, mesmo você sendo um grande mestre, você também tem uma expectativa desse mercado quanto a esse profissional, né? Sim. Porque o professor, o mestre, ele ensina, mas ele também fica naquela expectativa e ansiedade da troca, né? Sim. Será que esse meu aluno, ele absorveu? Será que... Eu falo isso porque, olha, não tenho esse lugar do Barbosa, mas quando eu vejo a evolução de vocês, é de uma alegria que dá no meu coração. Quando eu vi esses dias mesmo o Jefinho, né, num grande evento lá no Rio, eu falei, meu filho, coisa mais linda. Gente, olha, meu Deus do céu. Então, assim, cada vitória de vocês é uma vitória minha também. É uma sementinha que nós deixamos ali, que de alguma maneira o colega entre vocês e a busca realmente constante de vocês
fez com que germinasse. E você, qual o recado desse coração, desse grande mestre para esse público imenso? O que você espera da educação, da beleza? E o que você espera com esse novo projeto que, gente, uma apresentação oficial. Nós temos educadores de ponta, mas né, temos aí o Charles Gutenberg, ele, todos eles, né? Cada um dentro da sua particularidade, mas ele é um dos nossos grandes mestres aqui que vai estar ministrando as aulas para você que quer, desde o início ali, desde o primórdio, se inserir no mercado da beleza. Obrigado, Josi. Olha, primeiro, eu entendo que eu não espero, eu já profetizo que será e é um grande movimento de aprendizado, de entender, de compreender, de alavancar pessoas, né, para o próximo nível, que é o BC 360. Né? Nós temos grandes mestres aí, você acabou de citar alguns nomes, dentre eles tem muito mais ainda, Danilo, que está aqui, né, à minha esquerda, né, do lado do coração, né, tem você que está à minha frente, que é uma mãe de todos nós, que tem nos aberto caminhos aí que nós não entendíamos que seria possível, né, mas Deus ele nos surpreende. O recado que eu deixo para quem quer ouvir de verdade um conselho é: tem momentos, Josi, que nós chamado por Deus na função de homens, mas ainda somos meninos, né? Porque uma vez Deus chegou até um menino chamado Samuel e não falou com o sacerdote que era Eli. Eli era homem, Samuel era menino. Deus pegou aquele menino e levantou ele como homem. Uma outra hora, Deus chamou um homem e falou para ele que ele era homem. Ele disse: Senhor, eu sou um menino, Jeremias, né? A saber. Então ele falou assim: não, Senhor, como pode eu ser um menino? Então tem momentos que Deus chama menino para fazer papel de homem e homem para fazer papel de menino. Então quero que todo mundo compreenda que a humildade, né, a perseverança no seu caráter, não abraçar a causa que não é sua, não abandonar o irmão numa guerra. Existe um caso, e eu vou ser rápido e sucinto nisso, Claro, por que favor, diz assim, imagina, olha, a casa é sua. em uma guerra, um homem foi atingido, um soldado a saber, e o amigo correu no meio daquele turbilhão de tiros e bombas, e o seu superior gritava: não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele correu, e o amigo atingido, ele pegou o amigo, ele baixou, ninguém sabia o que ele dizia, ele colocou no ombro e trouxe para cá. Quando ele chegou, ele foi baleado também, mas chegou no seu lugar, né, de acalanto. Ali os amigos rodearam ele, levaram ele para a enfermaria, o colega morreu, o que ele trouxe nos ombros, e a pergunta foi daquele superior, foi até a enfermaria e disse: você tá louco? Você colocou a sua vida em risco, você colocou o nosso batalhão em risco por alguém que já está, nem sobreviveu, ele morreu. Aí ele falou assim: não, mas você não sabe o que ele disse quando eu conversei com ele. Ele, quando eu baixei para salvar, ele falou assim: eu sabia que você não ia abandonar. Olha, não abandona a sua essência, porque lá no final a sua essência é seu pai, é sua mãe, é seu mestre, e ele sabe que você não vai abandonar ela. Quando você não abandona a sua essência, o seu caráter, você não abandona aquele que te ensinou, você não abandona aquele que instruiu. Então é essa a dica, Josi: seja fiel, leal a seu amigo, seja grato à pessoa que abriu a porta quando você bateu. Esse é o maior legado que pode deixar: a honestidade e a hombridade. Entenderam por que ele é o mestre do Barber Connection 360, pessoal? Entendeu, né? Ele deixa a gente assim, ó, mudo. Louvado Né? seja Deus. É claro que tudo pela honra e glória do Senhor mesmo, mas ele deixa a gente assim, ó. E agora? Acabou o podcast, a gente acabou comigo com o Danilo. Em 2 palavras. Que isso. Olha, depois disso a gente fala o quê, Danilo? A gente agradece, Agradecemos, né? Agradecemos. Você falou com um pouco, mas falou tudo daqui, mais 100 edições, viu? A gente vai ficar sem fazer 100 edições pelo podcast, porque já foi feito. Você já fez as 100 próximas edições. Muito obrigada, inclusive. Mas essa é a verdade, né? Parece até um pouco de balela, né? Se fala-se muito disso, mas não é assim. Gente, falhos todos nós somos, inclusive eu, né? Mas eu não tenho problema de esperar e nem tampouco não tenho pressa, né? Eu não tenho nenhuma ansiedade que fale: olha, eu quero o mundo agora e tem que ser já e tem que ser do meu jeito. Se for para ser vergonha por onde eu passar e que eu saia por aí machucando pessoas e envergonhando aquilo que eu acredito, não, eu não tenho interesse. Mas se for num momento onde eu posso olhar para trás e me orgulhar, não dos meus feitos, mas orgulhar aquilo que Deus confiou em mim, isso sim eu quero servir, né? Então, assim, mas isso é na balela. Me acompanha e verás. Haverá sinais. É isso aí. Né? E você, Danilo, me diga,
qual o seu recado, o seu legado, para que você tenha para os seus ouvintes, para as pessoas que queiram também participar ali dentro da sua região, poder aprender com você, poder estar com você, né, em alguns outros momentos que você venha para poder proporcionar. Tô com um projeto, quero tirar ele do papel. Quero montar uma ONG lá na comunidade que eu moro para poder tirar a molecada da rua, Já né? conte com a gente, viu? Já conte com a gente. A gente não pode ver, a gente não pode nem ouvir falar de ONG que a gente quer ir. Dar uma oportunidade, porque lá, infelizmente, são bem poucas mesmo. Então, eu quero fazer Me desculpe o lugar ali de Guarulhos, de Cumbica. fato. Cumbica. Ali próximo do Secap, ali mais ou menos. Uhum. E eu quero ajudar a minha comunidade de alguma forma, né? Porque já tô lá há 30 anos, então quero, né, fazer alguma coisa pelas crianças. E o recado é que não desista, né? Que todo dia que você acorda é Deus te dando uma nova oportunidade. E se você tá cansado, cara, é normal. Joga água na cara, chacoalha a poeira e vambora, que a luta é essa aí mesmo. E é isso, né? E já deu certo, não tem como tá errado. Se tá com Deus na frente, já deu certo, não tem como tá errado. É só questão de tempo para as coisas começar a acontecer. Entendeu, né, gente? É Porque isso que aí. ele é um filho amado. É assim. Os 360 é tudo desse jeito, ó. Eles acabam com a nossa vida assim, ó. Tudo no amor. Aí o Danilo fala, a gente também já não tem mais o que falar. Danilo, você falou de Cumbi, que é um lugar que eu tenho um carinho muito especial. Eu vim de Santa Catarina com 1 ano de idade e cresci até os 9 ali na Rua 8. Sim. Então, Rua 8, Rua 6, Rua 7, Irapuru, Polidura, tudo ali eu conheço. Aham. Quando você diz ali, Cumbica, a região qual seria, dentre dessas que eu falei? Essa aí que você falou é o Jardim Nova Cubica, né? Uhum. Que do lado que eu moro fica do outro lado da Dutra. Eu já moro lá do Base Aérea. Base aérea, Eu já sim. moro do outro lado. Mas é Sim. tudo a mesma coisa. É Aham. tudo a mesma coisa. Só muda a Dutra que Que separa. que separa. É mas só a Dutra que não separa, só a Dutra, mas isso aí Mas é de tudo a menos. mesma coisa. É Jardim Cubica e Jardim Nova Cubica, que é onde você está falando. A Rua 8, Rua 6, 25. Então tu conhece também, tu É. conhece a quebrada lá também. Não, mas olha, conte com a gente, conte com a gente. Uma dica que eu vou te dar sobre ONG, né? Se é um desejo do seu coração, não se disperse, vá e busque realmente conceitos que possam te levar a esse lugar e pode contar comigo, dentro do que eu puder te ajudar. E tente buscar dentro da sua própria família, que somos nós e tantas outras pessoas que você tem ao seu lado, essa força. Porque o Sim, que vai sim. fazer você conquistar a ONG, fazer pelas pessoas, é a junção, Sim. né? Então, é a junção dos teus. Porque ONG, o nome por si só já se diz, é um grupo de pessoas determinado para uma devida ação. Então, assim, aquilo que você precisar, não se envergonhe, sabe? Aham. Eu sei que por muitas vezes a gente está sempre empenhados em entregar eventos e ativações e marcas, mas o nosso mundo não é só isso. A gente começou mesmo através das ações sociais, né? 360 nasceu através de social. E foi dali que a gente veio para um mercado voltado ao corporativo, que era algo que eu já tinha como mestria. Mas na área social é um trabalho que a gente gosta muito e eu acho que é uma forma da gente também te devolver um pouco o que você imprime em nós, né? Então, levando... Você não está sozinho. Sim, muito Então, obrigado. lá na sua região, na sua quebrada, só é você chamar 360, que teus irmãos vão aparecer tudo do lado, um monte de gladiador aqui, ó. 360, quase 300, lembra? Vai estar lá com você. Então, assim, bota ação para germinar, bota coisa para acontecer. Tá com vontade? Não precisa ter data. Dia das crianças tá aí, mas não precisa ser dia das crianças. Pode ser dia do idoso, dia da breve senhora, que sou eu. Pode ser o dia que tiver com o coração latendo para isso. Então, assim, chama a gente e a gente tá contigo. Aí Muito o pessoal obrigado. vai ver lá o 360 e vai falar, eita! Aí as criancinhas já pensou? Tio, eu quero fazer parte também. Aí, ó, já vai lá com o mestre. Mestre Cuca já tá lá, já vai cuidar de você. Então, assim, Joga conte com a sementinha, né? gente. Isso aí. Conte com a gente, porque ver essa alegria da equipe lá, eu sei que vai fazer a diferença e Sim, vai vai, fazer vai. mais diferença na vida da gente do que na deles mesmo, Sim, tá bom? sim, com certeza.
Gente, olha, foi mais um podcast que eu não sei o que fazer. O diretor, eu acho que é o último. Porque eu acho que você mandado embora, por essa causa eu uso. Porque o que acontece? Tá difícil os podcasts aqui, eu tô com dificuldade. Por quê? Porque a gente não quer ir embora. A gente não quer ir embora. Não quer. O estúdio, ele tem horário para fechar, mas a gente não quer ir embora. A gente quer ficar. E aí, quando vem esse povo que eu sou apaixonada, admiradora, fã número 1, não troco esse lugar, aí fica difícil, a gente não quer acabar. Então, a gente encerra esse podcast já aguardando o próximo, já aqui, ó, contando quinta edição, já estou querendo saber se é amanhã que eu já volto, mas diz que não. Meu Deus do céu, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tem nada não, toda semana, às segundas-feiras, às 20 horas. E olha, tá disponível aí no YouTube, através das redes sociais, das redes vizinhas, então vocês podem acessar o momento em que vocês tiverem disponibilidade para dar aquela curiosidade aí nos nossos bate-papos, rever um pouco dos conceitos, rever um pouco das ideias dos meninos, né, e estarem ali toda hora interagindo. E por que não também segui-los na rede social? Me fale um pouquinho da sua rede social aí para que as pessoas possam te seguir. Olha, eu tive um problema com a minha rede social, né? Eu tô com baixos seguidores lá, mas é Barbosa, com Z, Oficial 01. Olha só, Barbosa Segue lá. Dá com uma Z força. Oficial 01, não é isso? Isso, tem trabalhos Então, nossos. e olha, temos também o Barbie Connection 360. Quer seguir um pouquinho do Barbosa lá nos eventos? Dá uma Vai lá. olhadinha lá quais são os movimentos desses eventos e olha que esse homem é um capricho. Quando você vê a elegância, é o Barbosa que está lá com a gente. Obrigada, viu? E você, Danilo, qual é a sua rede social para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco do seu trabalho? A minha é Dan com 2A, _ Navalha. Dan com 2A, underline com olha, navalha. É isso. O bicho é brabo, é brabo. Então já saiba, muito obrigada pelo seu carinho aqui com a Obrigado. gente. E saiba que a gente está contigo aí nesse projeto, hein? Se é Obrigado, teu, é obrigado. nosso. Isso aí. Pessoal, você que está em casa, que me deu um pouquinho do seu tempo, né? Que nos fez permitir entrar aí na vidinha de vocês, fazendo um pouco parte desse bate-papo. Muito obrigada, todo o meu carinho. E aqui agradecer esses homens maravilhosos. Tivemos um pouquinho de Danilo Navalha, contando aí do seu dia a dia, quais são os desafios e quais são os acertos. Um pouco do nosso mestre, falando sobre todo esse trabalho que ele faz com tanto carinho quanto afinco. Bom, ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Agradecer a nossa Casa Men Eventos aqui por essa oportunidade para a gente estar desenvolvendo esse trabalho aqui com a 360. Agradecer Cria do Morro, o Rafa, que é uma pessoa incrível que assina todo o nosso visual aí com a Barbie Connect 360. Também agradecer a Santini, um beijo, meu amor, por ter cuidado com tanto carinho. Olha, o diretor está falando aqui. O diretor está falando aqui para mim o seguinte, ó, Santini, você é o nosso anjo da nossa vida. Você nos salvou em todos os nossos momentos. Então, eu quero agradecer a Santini, agradecer todos os Conexões 360, Barbie Connect, eu amo vocês. Pessoal do Rio, Jefinho, Matheus, as nossas cabeleireiras, as nossas barbeiras, porque o problema lá é que você lembrar todo o nome do Rio de Janeiro, a gente se perde, mas amo todos vocês. Aqui em São Paulo, agradecer os podcasts que já se realizaram aqui, o Roger, o Charles, a Beltrão, o Jurandir, né? Vocês que realmente fizeram parte desse sonho aqui. Então, muito obrigada a todos vocês. Aquele que eu não citei o nome, não acredite que eu esqueci, viu? Tá tudo aqui no coração. Um beijo, até a próxima, Barbie Connect 360, quinta edição, espero você. Um beijo. Acabou!